É a terceira prisão já anunciada pela CPMI do INSS. A gente continua acompanhando os desdobramentos dessa prisão e também das próximas testemunhas, dos próximos ouvidos, né? Quinta-feira tem outra sessão e a gente mostra tudo aqui ao vivo. Agora vamos abrir nosso site sbtnews.com.br. Temos outro destaque para mostrar aqui para vocês. Haddad diz que taxa Selic tem que cair diante de uma melhora em dados de inflação. Ministro citou melhora nas expectativas de mercado e afirma que a taxa de juros de 10% não faz sentido no momento atual. O ministro da Fazenda, então, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que, por mais pressão que haja sobre o Banco Central para não baixar os juros, as taxas terão de cair, ao citar uma melhora nas expectativas de mercado e nos dados correntes de inflação. Em novembro, em evento promovido pela Blooming em São Paulo, um dia antes de o BC anunciar sua decisão sobre o patamar dos juros básicos, Haddad afirmou que a taxa real de juros de 10% no Brasil é algo que não faz sentido. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com Carlos Caixeta, economista especialista em finanças pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Muito obrigada pela participação, Carlos, aqui conosco ao vivo no Poder Expresso. Eu queria começar falando com o senhor a respeito dessa fala de Fernando Haddad, que as taxas terão que cair ao citar essa melhora nas expectativas de mercado e nos dados, né, de inflação. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui. Como que o senhor avalia essa fala de Fernando Haddad? Essa fala do Fernando Haddad, ela é esperada, né, do ministro. Ele sempre bate nessa estrutura e ele está fazendo o papel dele. O ministro da Fazenda, ele sempre procurou que a taxa de juros fosse abaixada, não olhando o lado da real função do Banco Central, que é o compromisso com a estabilidade econômica, fazendo com que o chamado núcleo da inflação fosse controlado, que é o real sentido do Banco Central. O nosso Banco Central, contrariamente ao Banco Central dos Estados Unidos, que tem um compromisso com o pleno emprego e a inflação, o nosso Banco Central tem um compromisso só com a estabilidade monetária. E o ministro da Fazenda, ele fica ali buscando esse contraponto, que é promover também o pleno emprego. Então, ele sempre que ele pode, ele faz essas considerações, né, independente de quem seja o presidente do Banco Central e o Conselho de Política Monetária, o Copom. Lembrando que o Copom é um conselho, né, são várias pessoas que regem, que falam e que fazem as votações sobre a taxa Selic. Não é só o presidente do Banco Central. Então, já era uma fala esperada e ele está cumprindo ali o protocolo de ministro da Fazenda, algo natural. E como que o senhor avalia o cenário econômico como um todo, né? Com todas essas falas, a situação atual, qual é o cenário? O Banco Central, há bastante tempo, ele assumiu esse papel de guardião da estabilidade monetária, ou seja, do combate à inflação. E o nosso Banco Central, ele tem essa característica de ser muito duro e passar uma mensagem ao mercado de que não vai poupar esforços para que a inflação seja controlada. Então, o que o ministro Haddad se refere é ao limite da meta de inflação, os 4,5%. O último relatório Focus do Banco Central mostrou que essa previsão dos agentes econômicos, que esse relatório capta, chegou nesse limite superior. Mas a nossa meta não é 4,5%, é 3%. E o Banco Central ele está comprometido exatamente com essa meta dos 3% e não com o limite máximo suportado. Então, quando o Banco Central ele mantém a taxa Selic em 15% e avisa ao mercado, no seu relatório, que o contexto externo ainda está muito turbulento, né? Tem o chamado efeito Trump,
com essas negociações, com essas ameaças, o cenário internacional com as guerras que nós estamos observando, a guerra no Oriente Médio, a guerra da Rússia com a Ucrânia, ainda é um mercado ainda é um contexto muito incerto, e as nossas questões internas, inclusive o nosso desequilíbrio fiscal, os déficits fiscais que ainda estão acontecendo, o Congresso que libera vários itens que saem do nosso controle, do nosso limite orçamentário, ano de eleição, onde o Estado, o governo gasta bastante, ou seja, esse descontrole, que você tem pressões para aumento da inflação, todo esse contexto preocupa o Banco Central, porque são pressões sobre a inflação. Então, dado todo isso, e a ata do Banco Central vai sair depois que ele decidir sobre os 15%, o Banco Central, cauteloso e firme, entendo que vai manter, inclusive, os 15% um período ainda prolongado, mantendo esse compromisso que a gente chama no mercado de mão de ferro no controle da inflação. E existe, dentro desse cenário, uma possibilidade de redução das taxas de juros? A se manter o perfil de mão de ferro do Banco Central, mandando esse recado forte ao mercado, mantendo esse recado forte ao mercado, com esse compromisso coeso. É mais certo que o Banco Central comece a fazer esse movimento apenas no primeiro trimestre de 2026. Então, nós vamos ter essa taxa alta ainda, Selic, por mais ou menos uns 6 meses, a ver o contexto de estabilidade externa e controle e da nossa inflação, as pressões sobre a nossa inflação interna. Nada é garantido, né? Podemos ficar, inclusive, com essa taxa de juros nos próximos 6 meses, nos próximos 10 meses, a ver como vai acontecer. O Banco Central, ele não vai medir esforços para que a estabilidade da inflação seja mantida. Ele já comunicou isso nas atas anteriores, que ele usou essa expressão, que essa taxa de juros vai ficar por um período prolongado, ou seja, mandando o recado de que o compromisso dele com o controle da inflação é sério, é forte e vai ser mantido durante o tempo que for necessário. Então, qualquer redução entre os próximos 6 meses, a meu ver, a probabilidade é muito baixa. E Galípolo, sendo ali pressionado pelo governo, ele sozinho teria força, sendo presidente do Banco Central, para reduzir essa taxa de juros? Como eu falei anteriormente, é um conselho de política monetária. O Galípolo vem sendo muito técnico. Ele tem sido uma surpresa assim, positiva, porque muitas pessoas falaram, presidente amigo do presidente Lula, vai sofrer muita pressão, não vai resistir. Bom, até agora, ele tem sido, tecnicamente, um presidente do Banco Central junto com o Conselho, né, porque ele é um só, votando ali dentro daquela estrutura, com o compromisso técnico de manter a estabilidade monetária. Então, ele tem sido, tecnicamente, um presidente com esse compromisso. Igual eu expliquei. Quando você olha, você está lá no Estatuto do Banco Central Brasileiro, o compromisso é apenas com a estabilidade monetária, com o controle da inflação, diferente do Banco Central do FED, do Banco Central do Federal Reserve dos Estados Unidos, que você tem também um compromisso com promover o crescimento econômico. Então, o Banco Central norte-americano ele tem que ficar ali olhando as duas coisas. O nosso não, só estabilidade monetária, só controle da inflação. Até agora, o Galípolo tem resistido a essa pressão. Esperamos que continue aí com esse viés mais técnico e menos político. E como toda essa queda de braço assim interfere na vida do cidadão comum? Essa taxa de juros mais alta, ela encarece o preço do dinheiro, porque 15%, que é a taxa básica,
é uma referência para as outras taxas de juros dos bancos. Então, quando você pega empréstimos para empresas, os bancos usam essa taxa como referência e colocam mais taxa em cima dessa. Então, você tem ali empréstimos para empresas chegando a 22% ao ano, é o chamado spread que os bancos utilizam. Então, todo o preço do dinheiro ele fica mais alto. Com isso, você inibe, as pessoas se sentem menos estimuladas a fazer compras que precisam de financiamentos. Né? Muitas compras precisam de financiamentos, como bens, como apartamentos, financiamentos de veículos. Tem vários tipos de produtos, de bens, que a venda deles, caracteristicamente, é feita via financiamentos. Com dinheiro caro, as pessoas começam a fazer contas sobre se aquelas parcelas, com esses juros mais altos, eles caberiam nas suas decisões de compra. Então, historicamente, quando você tem o preço do dinheiro mais caro, os juros mais altos, isso é um esfriamento da economia. Né? Inclusive por isso que o ministro Haddad fica falando dessa estrutura que tem que baixar a taxa de juros, o presidente fica querendo que abaixe a taxa de juros, né? Todos os presidentes, né? O próprio Trump fica brigando com o presidente do Banco Central norte-americano para que abaixe as taxas de juros. Né? Os presidentes não gostam de taxa de juros muito alta para controlar a inflação. É por causa disso. Taxas de juros altas, ele esfria a economia, porque as pessoas e os investidores, investidores do capital produtivo, eles começam a sentir dificuldade pelo preço do dinheiro. Então, isso tem um impacto, sim, alto, como um esfriador da dinâmica econômica, da dinâmica do consumo de um país, de uma economia. O senhor trouxe para a gente, né, com esse dinheiro mais caro, algumas pessoas param de gastar, outras gastam e isso aumenta o endividamento da população? Exato. Esse é um outro efeito que a gente se verifica também com aumentos das taxas. Muitas pessoas fazem dívidas e, como os juros são maiores, elas sentem mais dificuldade no pagamento desses juros incorporados nas parcelas. Então, os índices de inadimplência, os níveis de inadimplência também, com juros maiores, eles tendem a aumentar, eles aumentam. Tanto inadimplência nas empresas, quanto inadimplência nas famílias, nas pessoas físicas. Então, observa-se um aumento dos índices de inadimplência também. Esse é um efeito comum, recorrente, com taxas de juros maiores. As pessoas e as empresas precisam ter maior controle sobre isso. E isso também gera maiores dificuldades financeiras, tanto nas famílias, nas pessoas normais, quanto nas empresas, e gerando também a maior índice de dificuldades e ruptura nas empresas, maior fechamento de empresas ao longo do tempo também, em função dessa dificuldade financeira. Então, nesses momentos, eu sou tanto consultor empresarial, quanto conselheiro consultivo e conselheiro de administração. Nesses momentos, a gente orienta as empresas para ser muito criteriosa nos investimentos, muito criteriosa nos gastos, ter um cuidado muito grande com caixa e só fazer os investimentos com muita ponderação, com muito cuidado, de forma muito cuidadosa mesmo, porque os retornos desses investimentos precisam ser produtivos, porque nós temos uma conta a pagar por causa desses juros altos muito grande. Então, eu falo assim, e tanto as famílias quanto as empresas, o sucesso e a prosperidade financeira, a gente olha nesse caixa, né, no dinheiro que sobra. Então, é um momento, por isso que assim, o Brasil não é para amadores. O Brasil, se você for amador no Brasil, você tem muita dificuldade, as empresas quebram, as famílias entram em dificuldade financeira muito alta. Então, e essas taxas altas, você pega isso e você precisa ser mais profissional ainda, mais cuidadoso ainda, porque não há espaço para erro com uma taxa alta nesse montante. Não é uma inflação de 5%, uma inflação de 4,5%, 5% com a taxa de 15%, nós estamos falando de um dos maiores juros reais do mundo, mas eles são necessários para a gente disciplinar a inflação, eu falo, domar esse dragão da inflação, que é horrível, que corrói o poder de compra, que é horrível. Se um país que tem uma inflação alta é um país desacreditado internacionalmente.
E são as populações mais pobres que sofrem com isso. Então, você tem que disciplinar, você tem que ter uma inflação estável e baixa, para você, inclusive, ser um país respeitado e conseguir ter uma série de benefícios que os países mais desenvolvidos já atacaram esse problema. E nós estamos atacando agora também. Carlos, o senhor comentou que empresas, só para a gente encerrar, para dar essa última dica para quem está nos acompanhando, o senhor comentou que empresas devem evitar investimentos. E as famílias, pessoas comuns, tá? Se alguém está pensando em trocar de carro, comprar algum bem, reformar apartamento, esse é o momento, não é o momento? Como que as famílias também podem se preparar com essa taxa de juros tão alta? Só para explicar, eu disse que as empresas precisam fazer investimentos de forma muito criteriosa, né? Não evitar investimentos, claro. Mas fazer investimentos de forma muito criteriosa. Eu, como conselheiro, eu oriento as empresas, a gente não pode dizer, vamos gastar dinheiro ali. Não. Calma, né? Vamos ver o retorno, vamos olhar os clientes, vamos olhar para ver porque o dinheiro já é caro. Então, eu falo assim, nós não podemos nos dar ao luxo de errar. Então, tem que ser com muita parcimônia, com muita austeridade para a gente fazer os investimentos de forma correta. Então, tem que ser muito criterioso para fazer os investimentos nesses momentos. E as famílias, a mesma coisa. Tem que gastar com muito critério, com muita austeridade, assim, para que, muitas vezes, evitando o que é supérfluo, evitando o que pode ser postergado, porque tem que ser em questões realmente necessárias, uma vez que você tem o controle, precisa ter um controle orçamentário a família, igual as empresas. Se nós temos um orçamento de 100, nós vamos gastar 100, não vamos gastar 110, porque senão você vai ter problema para financiar esses 10 que faltaram, porque o dinheiro está caro. As famílias é a mesma coisa. Se você tem um orçamento de, por exemplo, R$5.000, você tem que gastar os 5.000. Porque se você gastar 5.500, esses 500, você vai entrar no cheque especial para financiar esses outros 500, é uma bola de neve. E aí você vai entrar num efeito que vai destruir sua renda, que vai acabar dificultando a sua vida, porque o preço do dinheiro está caro. Então, precisa ter todo esse cuidado, toda essa austeridade, para que você não entre numa bola de neve negativa e acabe causando muito transtorno, e esses transtornos têm um desencadeamento que são mais que material. Assim, uma das maiores causas de briga entre casais hoje de separação é dificuldade financeira. Eu sou um consumidor ávido de pesquisa, eu leio, gosto muito de ler isso, até para orientar as empresas, orientar as pessoas. Dificuldade financeira, ou seja, os casais estão se separando por dificuldade financeira. Então, toda essa estrutura precisa ser muito bem ponderada, muito bem pesada e muito bem decidida para que a harmonia material e psíquica, num mundo muito complicado que nós estamos vivendo, para que a harmonia psíquica, a harmonia material e psíquica seja mantida e a gente viva em paz em todos os aspectos da nossa vida. Fica o recado, o dinheiro está caro, minha gente. Economia conversando com bem-estar, tá vendo? Economia está em tudo, tá vendo? Está em tudo, até nos divórcios, né? Índices de divórcio. Isso como mesmo. O senhor comentou. Isso mesmo. Carlos Caixeta, economista e especialista em finanças pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Muito obrigada pela participação e por todos os esclarecimentos hoje ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso. Boa tarde. Um prazer. Boa tarde.